Vamos conhecer hoje o livro do profeta Miqueias. O profeta está localizado a partir das palavras do seu título no século VIII, início do século VII. O título menciona os reis Joatão, Acás e Ezequias, reis de Judá, de modo que o profeta seria contemporâneo de Isaías, no Reino do Sul, e contemporâneo de Amós e Oseias, no Reino do Norte. Provavelmente ele não esteve em Jerusalém, não exerceu sua função em Jerusalém. Ele é chamado de Miqueias de Moreshet, ou Muraste, que é uma pequena aldeia de Judá. E ele se refere também a outras pequenas aldeias de Judá, de modo que aí deve ter se desenvolvido o seu ministério. Essa época é uma época em que a Assíria está dominando no plano internacional, seja no Reino do Norte, seja também no Sul, a partir de Acás, com o pagamento de tributos. O livro contém palavras contra Samaria, contra o Reino do Norte, sobretudo no capítulo 1, no início do capítulo 1, e também contra o povo de Judá e de Jerusalém. Com isso, ele deve ser datado de um tempo um pouco anterior à queda do Reino do Norte, que se deu em 722 ou 21, e sua função continuou, segundo o título do livro, até os últimos dias do século VIII. O livro contém 7 capítulos, e nós podemos ver a sua organização. Na primeira parte, ele apresenta palavras contra Israel e sua capital Samaria, e contra Judá e sua capital Jerusalém. Isso está entre os capítulos 1 e 3. No capítulo 4 e capítulo 5, temos anúncios de salvação. Essas duas partes se constituem na primeira seção do livro. Depois, uma grande seção a partir do capítulo 6 até o final do livro, 7:20, em que nós temos um anúncio de punição, seguido de um grande anúncio de salvação. O livro, então, está organizado de modo a alternar palavras de condenação com palavras de salvação, seja na primeira sessão, seja na segunda sessão. Alguns pontos de sua mensagem. O livro de Miqueias é muito caracterizado por sua crítica bastante dura contra os problemas sociais. Ele se inicia com uma teofania que se refere ao Reino do Norte e que mostra Deus em grande poder. Esta teofania está no capítulo 1, versículos de 2 a 7. Ouvi, povos todos, presta atenção à terra e tudo que há nela. Esteja o Senhor Deus entre vós como testemunha, o Senhor desde o seu templo santo. Pois eis que o Senhor sai de seu lugar, descerá e caminhará sobre as alturas da terra. Derreter-se-ão os montes debaixo dele, os vales se fenderão como cera diante do fogo, como água espargida por uma encosta. Temos aqui, então, a descrição de uma teofania, que é um modo de mostrar a santidade de Deus e a sua glória. Vem agora a indicação do motivo desta aparição gloriosa de Deus que vem para julgar. Qual o teu crime, Jacó? Não é Samaria? Quais os lugares altos de Judá? Não é Jerusalém? Então, a gente vê aqui, primeiramente, um aspecto político, Samaria, e depois o aspecto religioso, cultual, Jerusalém.
chamada, ironicamente, de lugares altos, como se fosse um culto também cananeu. Então, essa teofania é motivada por esses delitos, e é isso que vem indicado naquela frase anterior, tudo isto por causa da transgressão de Jacó e pelos pecados da casa de Israel. A sentença de juízo vem logo a seguir, farei de Samaria um monte de ruínas no campo, plantação de vinhas. Espargirei pela planície suas pedras e seus fundamentos descobrirei. Todas as suas estátuas serão destruídas. Todas as suas pagas serão queimadas pelo fogo, e de todos os seus ídolos farei uma desolação. Então aparece aqui uma punição exclusivamente para Samaria, que é expressa através da vinda de um exército que vai devastar o país, né? Devastar as plantações, devastar as casas, devastar os lugares de culto. Ele se refere a que todas as suas pagas serão queimadas pelo fogo, numa imagem simbólica, como se o culto fosse uma prostituição e, portanto, que se exige uma paga, um pagamento por aquele ato. É o que se diz na última frase, pois se de paga de prostituta ajuntou, paga de prostituta voltarão a ser. Prostituição aí no sentido metafórico, lembrando todos os cultos cananeus, sobretudo, os cultos espúrios que foram feitos no Reino do Norte, e que é considerado uma prostituição, no sentido metafórico, uma violação da aliança com Deus. O capítulo 1 continua com palavras contra o Reino do Sul, onde são mencionadas diversas cidades sobre as quais virá a ruína, e no versículo 9 vem então a sentença. Incurável é sua ferida, ferida do povo. Chegou até Judá, estendeu-se até o portão do meu povo, até Jerusalém. Isso mostra que o juízo de Deus é motivado pelos pecados do povo. E existe ali também uma descrição de uma invasão estrangeira, porque diz que essa ferida vai chegando até Judá e chega até Jerusalém. É possível que neste oráculo o profeta esteja se remetendo à invasão do rei assírio Senaqueribe, que veio da Assíria até Jerusalém, costeando ali o território, vindo pela planície costeira e subindo para Jerusalém através da Shefelá, de diversas regiões mais baixas, pouco a pouco foi subindo a Jerusalém e com isso ocupando algumas das cidades que se situavam nessa região. A cidade de Laquis, por exemplo, que é uma cidade antiga, é muito importante, sede inclusive de uma fortaleza, é mencionada nesse oráculo. Então, é bem provável que este oráculo esteja se referindo a esta vinda de Senaqueribe, e ele vai chegando até as portas de Jerusalém. Os pecados particularmente visados pelo profeta são os pecados da comunidade em âmbito social. Por exemplo, aqui no capítulo 2, versículo 1 a 5. Ai dos que tramam a iniquidade, dos que praticam o mal em seus leitos. Na luz da manhã o fazem, pois há poder em suas mãos. Se cobiçam campos, roubam-nos, se casas, tomam-nas. Defraudam o proprietário e sua casa, o homem e sua herança. Nessa parte, nós vemos aí como o profeta está desmascarando as classes poderosas.
Na terceira linha, se diz claramente que eles cometem esses delitos na luz da manhã, ou seja, em pleno dia, porque eles têm poder. E o que eles fazem? Eles roubam campos, tomam propriedades, provavelmente através de visões injustas de certos casos, né? Levando a juízo algumas pessoas e aí conseguindo, através do juízo de magistrados, tomar posse de bens que não são seus. Daí vem aquela sentença do Senhor. Por isso, assim diz o Senhor, eis que tramo o mal contra este clã. Não podereis desviar dele vossos pescoços, nem caminhareis erguidos, pois este tempo é mau. Ele está falando contra esses poderosos, corruptos. Naquele dia, levantar-se-á contra vós um provérbio, e cantar-se-á um canto fúnebre. Dir-se-á, fomos totalmente devastados. Então, esses poderosos que não têm consciência serão eliminados. A porção de meu povo, ele a troca, como a tira de mim, ou seja, tira as terras, a porção e a terra, e a herança que cada um tinha. Reparte nossos campos com o pervertido. Por isso não haverá para ti quem lance o cordel por sorte na Assembleia do Senhor. Eles serão todos devastados. Ou seja, o livro de Miqueias não somente aponta os pecados em âmbito social, mas também desvenda a sua causa, que é o poder desmesurado, o poder que está nas mãos de alguns poucos e que usam, então, a sua autoridade para defraudar os mais enfraquecidos. Nesse sentido, Miqueias avança frente aos anúncios de Amós e também de Isaías. Ambos os profetas denunciaram os pecados em âmbito social, mas Miqueias tem essa peculiaridade de dizer os motivos, as causas desses pecados. Uma outra forma de pecado em âmbito social é a fraude no comércio, o uso de balanças corrompidas, né? Vendendo uma quantidade que, na verdade, não corresponde à realidade. A voz do Senhor clama à cidade. Ele salvará o que teme o seu nome. Qual é a voz? Ouvi, tribo, e a quem se dirige? Ainda uma casa ímpia, armazéns ímpios e um efá diminuído, maldito? Armazém ímpio, casa ímpia, efá diminuído. Efá era uma medida para coisas sólidas. Então, significa aí a fraude no comércio. Seria eu puro com balanças ímpias, as balanças que, na verdade, estão contando aquilo que não é real, né? Bolsas de pesos fraudulentos, peso fraudulento, marca tal medida, mas, na verdade, está vendendo menos. Então, seja por parte daqueles que têm poder e que usam e abusam desse poder, seja também entre o povo, a fraude no comércio, tudo isso é delatado pelo profeta. Sobretudo, os responsáveis da nação é que são visados. E aí entram as classes dirigentes, que não são só o rei e a sua corte, mas também aqueles que estavam ao seu lado permanentemente, profetas institucionalizados, sacerdotes, sábios e outras classes que estavam ali a serviço do rei. Por exemplo, aqui no capítulo 3. Assim diz o Senhor contra os profetas que desencaminham meu povo, os que, tendo que morder entre seus dentes, clamam paz, mas contra aquele que nada coloca em suas bocas, consagram uma guerra. Ou seja, os profetas vendem as suas sentenças
vendem os seus oráculos de acordo com o suborno que recebem. Por isso será noite para vós, sem visão. Deus não dará nenhum oráculo, nenhuma visão, nenhuma revelação a esses profetas. E a escuridão para vós, sem adivinhação. Por-se-á o sol sobre os profetas, e se obscurecerá sobre eles o dia. Ou seja, Deus corta completamente a sua relação com esses profetas venais. Nesse mesmo capítulo 3, ele fala também contra outras classes que naquela época existiam, né? Adivinhos, etc. E mais tarde, ele fala diretamente aos governantes e aos sacerdotes. Ouvi isto, chefes da casa de Jacó e governantes da casa de Israel, que sentem repugnância pelo direito e tudo o que é reto distorce. Vejam só aqui o grau de corrupção daquelas classes, né? Constroem Sião com sangue e Jerusalém com injustiça. Já vimos isso no capítulo 2, defraudando e tomando terrenos das pessoas, né? Às vezes pode ser, por exemplo, uma escravidão por dívidas, e aí a terra é tomada daquela pessoa que não consegue pagar a sua dívida, mesmo com o seu trabalho escravo. Seus chefes julgam por presentes, aí está o suborno. Seus sacerdotes ensinam por pagamento, a mesma coisa. Eles falam de acordo com aquilo que a pessoa quer ouvir e pelo qual paga. Seus profetas adivinham por dinheiro. E sobre o Senhor se apoiam, dizendo: não está o Senhor em nosso meio? Não virá sobre nós o mal. Ou seja, a segurança, a falsa segurança. Deus está conosco, nós estamos aqui em Jerusalém, nós somos mensageiros de Deus e, portanto, Deus vai garantir tudo e nos dar sempre o bem. E é nesse contexto que no capítulo 6 se narra um processo contra o povo. Ouvi o que diz o Senhor. Levanta, abre um processo diante dos montes e que ouçam as colinas tua voz. Ouvi, montes, o processo do Senhor. Escutai, estáveis fundamentos da terra. É como se Deus estivesse no tribunal, levando o povo, que é o réu, até esse tribunal, só que o juiz é o próprio Deus, evidentemente, mas Deus é também aquele que acusa. Quais são as testemunhas que vão falar contra esse povo? São os elementos da natureza, os montes, as colinas, os fundamentos da terra. E aí continua o texto: pois o Senhor processa seu povo, com Israel entra em juízo. E vem então a palavra que Deus diria no juízo. Isso é uma imagem, evidentemente, mas é num tom de lamentação agora que Deus fala a esse povo culpado: povo meu, que te fiz eu? Em que te molestei? Responde-me. Ou seja, o pecado é uma traição, é uma falta de acolhida do amor de Deus. O que eu te fiz? Em que eu te molestei? E aí Deus começa a lembrar suas ações salvíficas. Eu te fiz sair da terra do Egito. De uma casa de escravos te libertei, enviando diante de ti Moisés, Arão e Miriam. Então Deus guiou o seu povo, tirou do Egito, e é assim que o povo agora responde. Depois o oráculo menciona outros fatos da história de Israel. Povo meu, lembra-te do que maquinou Balac, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, desde Sitim até Gilgal. O que foi isso? Balac, rei de Moabe, pediu a Balaão, um profeta daquelas regiões, que maldissesse Israel. E Balaão fez exatamente o contrário, bendisse Israel. E a maldição
foi então para o rei de Moabe. Então lembra-te do que Balaque fez e como Deus conseguiu mudar a palavra de Balaão. Para quê? Para que conheças os atos justos do Senhor. Pese, reconheça isso e, portanto, caia em si. O povo, então, se pergunta, né? O que ele vai fazer? Nós temos aí até uma menção de uma certa conversão. Só que o povo não sabe o que fazer no seu movimento de conversão. O povo pergunta: com que me aproximarei do Senhor? Inclinar-me-ei diante do Deus Altíssimo? Aproximar-me-ei com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se-á o Senhor por milhares de carneiros, por miríades de torrentes de óleo? Darei meu primogênito por minha transgressão, o fruto do meu ventre por meu pecado, sacrifício de crianças que nunca foi aceito oficialmente em Israel? O povo pensa, então, em apaziguar Deus com sacrifícios, holocaustos, carneiros, bezerros, óleo. E aí vem a sentença de Deus, através do profeta: ele te deu a conhecer, ó homem, o que é bom e o que o Senhor procura de ti. Aqui vem o que Deus realmente quer, que tipo de conversão Deus quer. Não uma conversão simplesmente externa, oferecer coisas, mas uma conversão que toque uma mudança interior da pessoa. 3 condições. O que Deus quer? Simplesmente praticar o direito, a Torá, a lei. Amar a bondade, a generosidade. Estamos aí numa dimensão comunitária, judeu e judeu, membro do povo e membro do povo. Amar a bondade e caminhar humildemente com o teu Deus. Ou seja, nós temos ali na terceira linha a ideia da submissão a Deus, de união com Ele. Então, a Torá vivida na comunidade e a Torá vivida também na relação com Deus. A atitude de submissão diante de Deus, ouvindo a sua palavra e seguindo a sua vontade, os seus preceitos. O livro apresenta também alguns oráculos salvíficos. O mais importante é esse que está no capítulo 5, no final da primeira seção do livro. É um texto que fala de Éfrata, Belém. Belém, Éfrata. Belém é a cidade de onde provém Davi. Então, esse oráculo diz respeito ao rei davídico, que vai surgir de Belém, lembrando aí, então, a origem de Davi. Mas tu, Belém Éfrata, pequena para estar entre as tribos de Judá, de ti para mim sairá o que há de dominar em Israel. Suas origens são desde tempos antigos, desde dias longínquos. Está aí se referindo a Davi, que já surgiu há 300 anos antes, mais ou menos. Por isso, ele os entregará até o tempo em que a parturiente der à luz. Então, o resto de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. O que é isso? Esse Messias, esse rei davídico que vem de Belém, não virá já, virá no futuro. Haverá um tempo em que o povo ainda vai estar entregue ao poder, no caso, nessa época da Assíria. Ele os entregará até o tempo em que a parturiente der à luz. Quem é essa parturiente? O capítulo 4 falou de Jerusalém e Judá. Então, se poderia entender aqui um novo nascimento do povo, um novo nascimento de Judá e Jerusalém. Porém, é bem provável também que haja aqui um eco daquele texto de Isaías 7,
quando se diz que a jovem conceberá e dará à luz um menino, que é da descendência de Davi. Então, é provável que o oráculo esteja também trazendo à memória aquela promessa que foi dita alguns anos antes para Acás, por volta do ano 732, mais ou menos, 734 para 32, e aqui nós estaremos já num tempo mais avançado. Pode ser, inclusive, que esse oráculo nem seja propriamente da época do profeta Miqueias. Por ser uma palavra de salvação que está no meio do texto ali, um pouco, quebrando, inclusive, as ameaças, quebrando a sequência das ameaças, se supõe que possa ter sido inserida ali posteriormente. De qualquer forma, há uma promessa de um descendente de Davi, há uma perspectiva messiânica, histórica, aqui no profeta Miqueias. Qual será a função deste rei Messias, deste rei descendente de Davi? Ele se manterá de pé, apacentará no poder do Senhor, ele será pastor, é um título de rei, ele receberá o poder de Deus, ele apacentará no poder do Senhor e na sublimidade do nome do Senhor, seu Deus. E aí haverá o quê? Uma grande paz. E se estabelecerão, ou seja, o povo, os filhos de Israel se estabelecerão, pois então ele, esse rei, será grande até os confins da terra. E esta será a paz. Quando a Assíria vier até nossa terra, e quando caminhar em nossos palácios, invasão, levantaremos contra ela 7 pastores e 8 príncipes de homens. Eles apacentarão a terra da Assíria com espada, e a terra de Nimrod em suas portas. Terra de Nimrod é a própria Assíria, conforme está indicado em Gênesis 10. Ou seja, poderemos fazer frente a qualquer investida da Assíria. Ele livrará da Assíria quando vier até nossa terra, esse rei, e quando caminhar em nosso território. Então, nós temos aqui a promessa de restauração da dinastia davídica com um rei que vai instaurar a paz e fazer frente a qualquer poder estrangeiro. E ainda uma perspectiva histórica, uma perspectiva que se fecha dentro da dimensão do Antigo Testamento, do tempo do Antigo Testamento, né? Na visão cristã, evidentemente, isso será alargado para o Messias escatológico, o Messias cristão, que é Jesus Cristo. Então, nós temos aqui a primeira promessa de salvação, a segunda está no final do capítulo 7, a partir do versículo 8, e os últimos versículos desse texto, né, da segunda promessa de salvação, que está em 7, de 8 a 20, os últimos versículos fecham todo o livro com uma belíssima nota de esperança, que é também um louvor a Deus. Que Deus é como tu, que carrega a culpa e que ignora a transgressão do resto de sua herança. Ou seja, mostra um rei, um Deus misericordioso, um Deus que tira o pecado do povo. Carregar a culpa significa perdoar. Ignorar a transgressão do resto da sua herança, ou seja, Deus deixa para trás definitivamente o tempo da infidelidade. Não persiste para sempre sua ira, pois ele se compraz no amor. Ele voltará a ter misericórdia de nós, pisará nossas culpas, lançará nas profundezas do mar todos os nossos pecados, ou seja, desaparecerão completamente. Mostrarás fidelidade a Jacó
amor a Abraão, os quais juraste a nossos pais desde os dias antigos. Então, a fidelidade e o amor que Deus jurou aos pais desde o início da história do povo, é isso que garante que Deus agora manifeste a sua misericórdia. O profeta, então, tem palavras muito duras contra aqueles que vão contra a lei de Deus, aqueles que usam seu poder ou usam suas funções de profeta, de chefes, de sacerdotes, para ganharem bens, para usufruírem bens, aqueles que roubam propriedades, também aqueles que defraudam os irmãos através do comércio com balanças falsas. Tudo isso é muito forte no profeta Miqueias. Porém, não é a única mensagem do livro. Ele tem a perspectiva de que virá um rei ungido, que vai libertar Israel de toda ameaça estrangeira, no caso a Assíria. E ele tem, sobretudo, a perspectiva de que Deus purificará esse povo. Purificará como? Perdoando o seu pecado em virtude da fidelidade ao seu plano de salvação. Ele pisará nossas culpas, lançará nas profundezas do mar todos os nossos pecados. Que Deus é como tu.